Boa tarde. Hoje, em destaque, os resultados das eleições autárquicas de 26 de setembro no nosso Conselho, que tiveram como resultado, como se sabe, a vitória do PSD por margem convincente, desta vez sem a coligação com o CDS-PP e a renovação do mandato, que será o terceiro, de António Cardoso como Presidente da Câmara Municipal. O PS, apostando em Filipe Oliveira, obteve 3.175 votos e o PSD, com António Cardoso, 5.190, uma vantagem de 2.015 votos. Na atribuição de mandatos na Câmara Municipal, 4 vereadores para o PSD, menos um do que em 2017, em coligação com o CDS-PP, e 3 para o PS, mais um do que em 2017. Na Assembleia Municipal, 13 mandatos para o PSD, menos um do que em 2017, em coligação, e 8 para o PS, mais um do que em 2017. BE, CDS-PP, CDU e Chega, que concorreu pela primeira vez, não obtiveram qualquer mandato. Nas freguesias e uniões de freguesias, o PSD obteve maioria em 12, o PS em 2, e duas freguesias, aliás, venceram listas de cidadãos independentes em Guilho Frei e Louredo, Parada e Soutelo. Estavam inscritos nos cadernos eleitorais 12.522 eleitores e a abstenção foi de 29,8% na Assembleia Municipal e 27,9% para a Câmara Municipal e Assembleias de Freguesia. A nível nacional, o PS venceu com 148 municípios, o PST em 113, 72 que concorreu só, mais 31 em coligação com o CDS-PP e 10 em outras coligações. A CDU, PCP, PEV, obteve 19 câmaras e grupos de cidadãos independentes, 19, e o CDS manteve 6 municípios. No Distrito de Braga, o PSD, só ou em coligação, com CDS, PP e outros, venceu em 9 municípios e o PS em 5. Analisar os resultados das autárquicas de 2021, 26 de dezembro, e perspectivar o mandato autárquico que inicia com a posse marcada para o dia 16 deste mês de outubro, é a proposta do Falar daqui de hoje. Para isso convidamos e temos em estúdio o habitual painel constituído pelos professores José Marcos Fernandes, Carlos Alberto Gonçalves e Armando Ferreira. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. José Marcos Fernandes, estes resultados dizem o quê? Boa tarde a todos. Olha, em primeiro lugar, Zé Luís, devo dizer que o assunto do balanço de resultados eleitorais não é um tema que me cative muito. Mas tem de se fazer. Tem que se fazer. Olha, cativa-me mais o facto de estarmos aqui, enfim, nesta amena conversa, com o Zé Luís, com o amigo Armando Ferreira e com o amigo Carlos Alberto. E por isso, enfim, o que acho de mais positivo é podermos conversar sobre este evento, não é? Sobre este acontecimento da nossa vida coletiva, da nossa vida democrática, e podermos comunicar com os nossos concidadãos vieirenses. Surpreendeu o resultado ou nem por isso? Ora bem, quem joga, não é? Quem se dispõe a jogar tem sempre a expectativa de ganhar. E é um facto que ninguém gosta de perder. E neste caso é um concurso, é como um concurso, não é uma eleição, é como um concurso, concorre. Olha, estás a dizer uma palavra muito bonita. Eu tenho aprendido muitas coisas e esta campanha eleitoral foi também uma experiência, uma vivência inesquecível, muito gratificante, muito interessante. E uma das palavras que eu redescobri foi a palavra concorrente. Hoje apetece mais dizer que os partidos são mais concorrentes do que são muito menos inimigos, que não há inimigos em democracia. São adversários apenas. Mas eu até a palavra adversário, até à palavra adversário, hoje prefiro a palavra concorrente. Porquê? Porque afinal todas estas forças que todos estes candidatos que se dispuseram a jogar, a lutar, eles fazem isto porquê? Eles são concorrentes. A palavra concorrente é muito bonita porque diz correm em conjunto. Em estado puro. Concorrem em conjunto para
para um bem, para uma finalidade. E eu nisto deixem-me... Em estado puro, num gesto de cidadania. Exatamente, mas para ser um Estado puro, claro, é preciso condições. Mas eu nisto não posso nunca esquecer o meu mestre de política, que foi o Luís Gomes, e que me ensinou isto, que disse que nós, enfim, os vários concorrentes estão em posições e têm visões diferentes. E ele dizia isso, não se cansa. Ainda há dias lia isso numa reportagem no Jornal de Vieira. E ainda bem que as há. Pois, ainda bem que as há. E ele dizer que as várias forças, nós não somos, ele dizia, não somos inimigos. Diz ele, porquê? Porque nós lutamos todos pelo mesmo fim. E isto é que, na palavra concorrência, está isto, nós corremos em conjunto, mas para o mesmo fim. E eu penso que isso é importante. A ideia é sempre chegar em primeiro. É esse o estímulo. Exatamente, e é por isso que diz. Agora, relativamente à análise dos resultados, a análise quantitativa, eu digo que não sou assim muito... Quer dizer, não sou muito apreciador. Como não sou apreciador... Mas surpreendeu? Ou nem por isso? Não, é pela razão que digo. Preferia que a candidatura que eu apoiei tivesse ganho. Mas, à partida, sabíamos que era muito difícil. Muito difícil de jogar com uma equipa que joga em casa. Não é verdade? E que tem, o PS também joga em casa, também é do Conselho. Não, mas não está. O campo é muito diferente. A equipa que joga em casa, que neste caso era a equipa do poder, e a outra que vem de fora, portanto tem sempre mais dificuldade. Mas eu, relativamente à questão dos resultados, quero dizer o seguinte, que não aprecio muito estar a esquartejar, a analisar estes resultados, como fazem os comentadores, aqueles escolásticos, não é? Aquelas discussões que algumas vezes apenas experiência em tempo de antena. Mas do futebol, que analisam um golo e depois um diz isto, vê o golo de uma maneira, aquele vê o golo de outra maneira, o outro vê de outra, passam a imagem, uma vê uma coisa, no fim o golo já não interessa nada, quer dizer, a realidade já não interessa nada, tudo se perde nas Cada um tem a sua realidade. Bom, claro, e por isso eu quero dizer o seguinte, os resultados falam por si, não precisamos não é preciso que falemos por eles. E a verdade é esta, o PSD ganhou as eleições para a Câmara Municipal e o PS e os outros concorrentes perderam. É verdade que é normal e compreensível que na análise dos resultados todos os concorrentes tendem a averbar alguns ganhos que podem ser reais e aceitáveis. Por isso ambos cantaram vitória, os dois principais partidos, exatamente, PS e portanto e PSD. não se pode ignorar que o Partido Socialista teve mais 650 votos do que nas eleições de 2017, digamos que conquistou mais um vereador, conquistou mais um deputado na Assembleia e manteve as duas freguesias. Por isso... Sebastião, desculpe, só uma correção. Pelas minhas contas, foram só mais 243. O PS não teve mais 600 votos, teve mais 243 votos. Eu tenho aqui, pois, é a tal coisa. É a diferença que vai de 2.932 para 3.175. Mas relativamente às eleições de 2017? Exatamente. Pois, então pode ser. Eu não faço fim-capé. Tinha a ideia de que relativamente às eleições de 2017 o Partido Socialista teria tido mais 650 é apenas por uma questão de correção, votos. Mas não faço fim-capé, podemos... Foi menos 20 pontos percentuais, mais ou menos. Aproximadamente menos 20 pontos percentuais andava. Pois, agora em questão do número... Portanto, é isso. 55 para os 35. Sim. Pronto. E portanto, aquilo que me resta é felicitar o concorrente vencedor, como fiz, aliás, e temos que fazer, como fiz ao nosso presidente eleito, o engenheiro Cardoso, como fiz à minha conterrânea Ana Ribeiro, como espero fazer ao meu conterrâneo também Pinto da Costa, e como felicito o nosso Carlos Alberto, que foi mandatário desta equipa, e, portanto, é isso que temos que fazer. E agora faço um voto. É que o mais importante é que tenha ganho o município mais do que o partido. É claro que tu dizes, fiquei descontente, porquê? Porque acreditei e acredito convictamente na virtude, na bondade do programa eleitoral de 80 páginas e 127 propostas da candidatura de Filipe de Oliveira. Mas devo reconhecer que o programa
não foi reconhecido, não foi compreendido pelos eleitores. Ou mal explicado. Não foi compreendido, eu depois direi porquê, mas posso dizer já que no domingo, no dia das eleições, a saída de uma mesa de voto com a candidata do Partido Socialista à União de Freguesias de Anjos de Vilarchão, uma pessoa disse-me assim: ó Zé Marques, o Filipe anda para aí a falar de ambiente, de sustentabilidade, de educação, de cultura. Dizer, mas isso não interessa nada às pessoas. Disse-me assim na cara. E isso é motivo de preocupação. Caiu-me a alma aos pés e disse assim: o que interessa às pessoas é o caminho à porta de casa e um emprego para um filho desempregado, etc. Já temos falado disso muitas vezes aqui, é a qualidade da cidadania, do exercício da cidadania. Pois, mas o problema é que nós vivemos em democracia e a democracia é, como dizia o Jorge Sampaio, o saudoso Jorge Sampaio, que esteve aqui em Vieira do Minho um dia. O Jorge Sampaio dizia que a solidariedade não era facultativa. E a democracia também não é facultativa. E, portanto, os cidadãos decidiram assim está decidido e cumpre aos que não venceram respeitar, digamos, os resultados e a vontade. Sem deixarem de estar atentos ao exercício do seu mandato. Do seu mandato. Ora bem, mas isso é outra questão. Essa é outra questão. Então vamos ao Carlos Alberto. Carlos Alberto, estes resultados são uma surpresa. Recordo, como foi dito inicialmente, há 4 anos, o PSD, em coligação com o CDS, teve mais um vereador. Desta vez, só ficou a poucos votos de atingir o 5º vereador. Muito boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos ouvintes também. Antes de mais, e já foi aqui dito, eu queria fazer essa declaração de interesses. Eu, como mandatário da candidatura do engenheiro Cardoso e do PSD, tenho que... É evidente que a minha posição aqui é um bocadinho... De satisfação. De satisfação e de alerta a quem, por acaso, possa não ter conhecimento daquilo das minhas opiniões. Portanto, queria frisar de início isso. Uma vez... Mas parece que num conselho como este, que toda a gente tem uma marca ou não tem marca nenhuma, não é? As pessoas estão um bocado conhecidas. Sim, mas de qualquer maneira eu posso tentar fazer uma avaliação mais imparcial ou desapaixonada e posso não a fazer. E neste momento é exatamente isso que eu quero dizer, é que não me vou preocupar com a questão da parcialidade, porque... Deixamos a interpretação a quem nos ouve. Ora, em relação aos resultados, os resultados, de certa forma, são aqueles que se esperavam. Porquê? Mas a este nível, sem o acordo com o CDS? Sim. Agora, se me disserem se ficaste contente, achaste pouco, achei pouco. Pronto, sou sincero. Achei pouco, acho que merecíamos um resultado melhor. Agora, mesmo sem o CDS, porque entendamos isto, nós estamos no 3º mandato. Regra geral, e se formos fazer um apanhado assim muito breve sobre os 3º mandatos aqui à volta, todos notamos que o 3º mandato é já um mandato em que se está a perder um bocadinho forças, há algum descontentamento do eleitorado perante quem está já há vários anos na governação. Ora, isso aqui não aconteceu. Isto resulta de uma maior implantação do PSD a nível do Conselho. Como alguns dizem, isto é um Conselho PSD, se é que se pode dizer isso. Eu sempre o disse. Mas se é que se pode dizer isso? Mas eu sou suspeito. Os Conselhos podem ser governados por, mas não são de, não é? Claro, mas eu sempre disse que a maioria, regra geral, a maioria dos vieirenses tinha tendência a votar no PSD.
Aqui não é só a questão do partido, e estas eleições não se centraram somente no partido. E sabemos cada vez mais que as eleições autárquicas têm este pendor. Tem uma equipa, tem um líder, ou vários líderes, se estivermos a falar nas juntas de freguesia. Portanto, as pessoas votam, sim senhora, segundo a sua ideia, segundo a sua ideologia, mas também votam segundo aquele que lhe parece o mais indicado e aquele mais competente para servir, neste caso, Vieira, e servir, pegando no slogan do Partido Socialista, que era servir, Mas acho que até é disso que se trata. mas já agora também acho que esse slogan foi um bocadinho maldoso, e as pessoas também veem, também notam isso quando as pessoas querem dizer mal, acho que foi com segundas intenções. Ou é a paixão do momento? Não, são segundas intenções nesse caso, porque isso implicava que quem estava na governação não estava a servir. E provaram, os vieirenses provaram que, afinal, esse slogan estava errado. A maioria acha que quem está a servir e em condições é, neste momento, a atual equipa que ganhou e que esteve até aqui. Temos que ver a conjuntura. Em termos de... Eu acho que é perigoso o que ele está a dizer, que nunca... Não vamos... Mas não é perigoso, isso é uma foi... interpretação. Eu estou a dizer o que eu senti. É uma interpretação. Se calhar está a pensar aquilo que quem escolheu esse slogan não pensou, não é? Mas quem escolheu... Isso, se calhar porque mas pensam, quem escolheu... o pensar mas isso quem pode querer dizer escolheu, alguma coisa, isso eu não tenho nada a ver. Quem escolheu também devia ter pensado na possível interpretação, e isto de comunicação. Lê um livro. Na maior parte percebemos todos, e todos estudamos comunicação, e ensino comunicação. E essa questão pode vir, e quem trabalha em comunicação tem que pensar sempre no outro lado, aquilo que os outros possam... A palavra servir, quer dizer, que isso tem a ver com outra questão muito séria, mas vamos falar a seguir. Pois pode ter as segundas intenções, que eu digo. Já por isso é que eu mencionei. Depois já acho aqui outra coisa que foi dita, que é um bocadinho subverter a democracia, ao dizer-se que quem está no poder tem sempre uns pontos de avanço. Então, nunca, à partida... Mas é uma realidade, não é? Está mais próximo na comunicação. Então porquê é que há tanto... Então porquê é que houve mudança? Nós mudamos nos últimos 20 anos. Quantas vezes já esteve o PS, esteve o PSD, esteve o PSD com o CDS, esteve o PS sozinho. Sim, mas já esteve o PS e já esteve e está agora no terceiro mandato. Esteve o PSD com o CDS e o PSD agora... Mas é uma realidade. Quem está no poder tem a proximidade das pessoas e vai resolvendo os problemas. Sim, mas nessa perspectiva, sim. Quem está a governar vai resolvendo os problemas. Isso sim. Isso é verdade. Isso tem uma vantagem no momento em que as pessoas estão a decidir. Mas essa é a função. Era errado. Quem está no poder não resolver os problemas da população. Isso é que seria o errado. Se acusam que está mais à frente ou é beneficiado por ter resolvido os problemas da população, isso é um elogio, então não é uma crítica. Depois, resolver os problemas da população. Sim. Outra questão do ambiente, da cultura e de, não sei, já mais qualquer coisa. Da ideia
A ideia que muito geral hoje é da Da sustentabilidade. sustentabilidade. É evidente que nós passamos por tempos em que houve prioridades e todos temos que reconhecer os trabalhadores da cultura, por exemplo, sofreram-no e muito na pele, é este tempo de pandemia, e temos que perceber que a prioridade seria outra para as pessoas e não será. Há momentos em que a cultura não será a primeira Primeiro resolver coisa. a questão da pandemia. Agora, Pode não ser a cultura, mas a educação é sempre. a educação, sim. Mas isso não, eu falei no ambiente, falei na sustentabilidade e na cultura. Não me referi à educação. Daí ser até natural ou consensual, na minha opinião, que apareça alguém a dizer primeiro temos que resolver outros problemas do que a cultura. Agora, também não acho que seja, ou o ambiente ou a cultura sejam áreas que estão completamente ao abandono e que nunca foram tocadas. De qualquer maneira, nos programas, e na oportunidade que tivemos no debate com os candidatos, e porque é para o mesmo concelho, para o mesmo território, há ideias que são muito comuns entre os vários candidatos, e eram 5 para o município. Mas, Armando Pereira, para tentar prosseguir um pouco mais, este resultado resulta também para quem olha, de ver pessoas mais maduras, mais experientes numa lista e pessoas mais jovens numa outra lista. Também cumprimentar os meus colegas de painel, também cumprimentar em especial os ouvintes da Radel Toab, porque é por eles que nós estamos aqui. Que dizer? Não queria interromper o Carlos, saiu-me, peço desculpa. Não tem mal, mas não é a minha ideia é esta. Eu posso pegar no assunto de duas formas. Numa análise aos resultados, numa análise quantitativa, nós não vamos estar aqui como aqueles políticos da demagogia de que pegam nos resultados e nos números e adaptam-nos como fazendo um fato. 2 e 2 são 4 e não são 4 menos ou nem 4 E mais. os 2 e 4 são este. É uma vitória categórica do PSD. Ganhou, teve mais votos para a Câmara, mais 20 pontos percentuais, teve mais votos para a Assembleia Municipal, teve mais freguesias, o Partido Socialista teve 2 assembleias de freguesia. Depois teve 2 resultados simpáticos, 2 resultados... Mas o PS também deixa de ter uma freguesia que pode dizer como tal que é de Guilherme e que era anteriormente. Sim. Mas também teve aqueles resultados mais simpáticos que se aceitam uma certa derrota, Roibães, Ventosa, de resto não. De resto foram inclusivamente resultados muito baixos. Por isso é que eu não concordo muito com este discurso do Calimero, de que em 2017 o que tivemos, agora até tivemos mais. Não tivemos mais. Porque aquilo que o Partido Socialista teve em 2017, aquilo foi uma humilhação. Menos que aquilo é impossível. Não é? Foram 3.000 e tal votos. Não sei, a Macedónia em Terras de Boro ficou agora 5-0. Sim, pronto. Mas também... Podia ser exatamente. melhor. É o que eu digo. Mas é muito difícil. Agora, a vitória é do PSD e tem que se aceitar. Mas resulta de quê, na sua opinião? Numa análise, agora, mais política, assistimos a uma bipolarização. Porque o CDS, na minha maneira de ver, teve uma implosão. Teve um resultado... Ou foi como se dizendo desta maneira, estrangulado nesta bipolarização PS-PSD? Sim, mas repare, em 1989 o CDS concorreu em listas próprias. E toda a gente se recorda que prestou um ótimo serviço e um ótimo contributo ao Conselho. Todos, se calhar, ainda se lembram do papel da doutora Antonieta Abreu Dias, que foi vereadora da Cultura e da Educação, e digo-lhe, eu estava na altura como Presidente da Assembleia Municipal. Está na origem da criação da Orquestra do Norte. Exatamente. Eu na altura era o Presidente da Assembleia Municipal e entendo que fez, na minha maneira de ver, fez o melhor trabalho que conheço até hoje no campo da educação e no campo da cultura.
Repare que hoje nós continuamos a ter... Olha, o Partido Socialista não. O Partido Socialista nunca apostou verdadeiramente na educação e na cultura e num vereador nesse nível. Eu estar aqui neste momento a elogiar... Mas também será por falta de gente para o efeito? Não sei. Agora, como se diz nos partidos de quadros para isso? Agora teria que fazer uma análise retrospectiva que se calhar não é a altura. E nem temos muito tempo. Agora, por exemplo, em relação ao presente, o PSD tem inclusive uma ótima vereadora, não sei se tanto da cultura, mas uma ótima vereadora da educação, que foi minha colega, trabalhou comigo na escola, mesmo na direção. É uma pessoa que a nível de educação gosta do que faz, mas sinto logicamente que aqui não faz o que gosta. Ela gosta do que faz, há constrangimentos políticos, mas não faz, exatamente, não faz o que gosta. Ela não se sente à vontade e pensa, inclusivamente, que não tem aquela carta branca que, de minha maneira, deveria ter. Acontece que a partir... Mas por opções ou falta de recursos que também vem de cima? Por opções políticas, claramente, de um líder que é um líder controlador. Ponto final. A partir de 94... como sabe, a coligação CDS-PSD retomou e com isso retirou espaço e retirou identidade ao CDS. O CDS surgiu agora em listas próprias e, curiosamente, repare, fez a apologia aos valores da cidadania, aos valores da participação, aos valores da palavra. O que é comum a todos. Mas isto significa que o CDS, ao aparecer em listas próprias e a fazer apologia a estes valores, quis com isto dizer que não existia. Quer dizer, não existia a cidadania, a participação e a voz na coligação onde esteve. E essa contradição teve lá prejudicado. Exatamente. Esta contradição não pegou porque, inclusivamente, no passado, as pessoas sentem que o CDS que agora defende isto, mas alimentou a falta destes valores. E, além disso, e também não sejamos ingênuos, o CDS tinha um peso muito relativo na maioria, que tinha apenas um vereador exatamente. E 4 eleitos. Mas agora acabou também por sentir na pele o que é o fenómeno da eucaliptização, não é? Porque enquanto estava como parceiro, as coisas andavam, mas agora como adversário também sinto na pele, se calhar uma coisa que desconhecia, que era o significado da eucaliptização, porque eu sei... Foi a própria. Estamos nas questões do ambiente. Foi a própria candidata que disse que tinha listas feitas num dia e ao outro dia telefonavam-lhe que não estavam disponíveis para listas. Quer dizer, é este fenómeno que nós conhecemos. Mas é o que acontece. Agora, só para terminar, eu depois... Mas é tudo realidade, isto é comprovável ou é ficção? É que às vezes há desculpas, não é? As duas coisas. Um bocadinho sempre a desculpa de quem não gosta de assumir a derrota, mas depois também com algum fundamento. Agora, uma análise política, porque os resultados são estes, e quanto a isto não podemos ignorar, como diz o poeta, vemos, ouvimos e lemos e não podemos ignorar. Agora, houve vitoriosos, e o grande vitorioso foi o PSD, foi o seu líder e foi a sua equipa. Ponto final. E houve derrotados. Mas destes derrotados, uns foram mais derrotados que outros. E o Carlos disse que está aqui para manifestar a opinião dele, e muito bem, temos que respeitar. O Marcos Fernandes, num discurso bastante apaziguador, também está aqui para manifestar a sua opinião, e eu, como cidadão, também quero manifestar a minha. É que há vencedores e há derrotados, mas, para mim, o grande perdedor foi o Conselho. Para mim, o grande perdedor foi o Conselho e foi Vieira do Minho. Mas porquê? Porque vão ser mais 4 anos de um tipo de fazer política que eu não concordo com ela. E são mais... Se concordasse, estava do lado da maioria. São mais 4 anos de estagnação deste Conselho. Vão ser mais 4 anos, sabe de quê, José Luís e companhia? Na minha perspectiva, de pão e circo.
O nosso conselho tem sido pão e circo. Mas o que Tem acontece no nosso conselho não acontece também nos conselhos do interior, que é Os conselhos. o próprio censo Eu demonstrou estou isso. preocupado com os outros conselhos do interior porque sou português e são conselhos de Portugal. Mas eu estou para discutir aqui o meu conselho, que é o conselho onde eu vivo. E aquilo que é o nós conselho, mas aquilo que nós ouvimos dos candidatos. onde tenho aqui as minhas duas filhas, é o conselho onde tenho já netas nas escolas e sei como é que as coisas funcionam. E é melhor. E por falar em escola, se calhar alguns destes assuntos poderão ser abordados mais lá adiante, mais para adiante. Temos mais A minha opinião é esta. A minha opinião é esta. São mais 4 anos de populismo. De qualquer maneira, mais 4 anos de promessas. Mais 4 anos, se calhar, perante determinadas situações de medo. E eu não gosto. Olha, eu quando era miúdo, não sabia o que dizia, mas dizia era livre. Dizia era livre e gostava de dizer aquilo que pensava porque não conhecia os riscos. Depois veio o 25 de Abril e continuei a dizer aquilo que queria e que gostava de dizer porque a Revolução de Abril deu-me essa oportunidade. E continuo com a mesma imagem, com o mesmo ADN. A minha opinião é esta. Mas Não gosto de um conselho com este modus operandi de governar. Parece que ninguém gosta. Há muito pouco diálogo. O que nós percebemos aqui, nós aqui somos os chamados observadores, o que nós percebemos Somos aqui todos na conversa e somos todos cidadãos politicamente ativos na acessão helénica do termo, que é preocupar-nos com os problemas da nossa urbe, da nossa polis. E é isso que aqui estamos. Mas ia eu dizer que o que nós percebemos aqui desse conjunto de preocupações foi geral a todos os candidatos. Todos falaram na questão das acessibilidades, falaram na necessidade de desenvolver o Conselho. Acessibilidades temos aqui um problema, temos realmente um problema de estrangulamento que é a Estrada Internacional 103. E isso não depende da política local. Isso não depende da política local. Depende sempre, não é? Depende também da força que tem um concelho, não é? Repara, um concelho com 12 mil habitantes. As estradas que entram e que saem em Braga são estradas nacionais, mas têm-se o peso de um Presidente da Câmara de Braga. Em Guimarães é a mesma coisa, não é? É evidente que nós temos as limitações. E temos o peso da pressão demográfica que aqui não existe. E temos as contrariedades e os inconvenientes da pequenez do nosso país. E eu que o diga. Eu aqui há uns anos não fui deputado imediatamente porque Vieira do Minho tinha meia dúzia de votos. O peso relativo não é? Na organização. Quando uma dona Sónia Furtosinho ocupou o meu lugar, isso só foi possível porque eu era de Vieira do Minho. Porque se eu fosse de Braga ou de Guimarães não ocupava. Conclui-se então, ou pode concluir-se que Vieira do Minho, nem ao nível partidário, tem força para se impor. Tem, não tem, mas pode ter. Tem, e nesse aspecto, repara, o engenheiro António Cardoso, eu discordo com ele em determinadas maneiras e formas de fazer política, o chamado modus operandi. Mas, como homem trabalhador, como pessoa trabalhadora, eu tiro-lhe o meu chapéu. É uma questão de estilo, digamos. É uma questão de estilo. Tiro-lhe o meu chapéu. E se Vieira do Minho não tem o tal peso per si, pode tê-lo em colaboração com outros conselhos, no princípio de que a união faz a força. Ou então quando os principais partidos que se tenham posto à regionalização coincidam na ideia e a regionalização que está na Constituição desde sempre possa permitir às regiões definir com a regionalização ou sem ela é sempre preferível uma concertação entre vários conselhos e os conselhos que apresentam as mesmas características e as mesmas carências, não é? E que não são poucos. E esses conselhos pequenos, de forma concertada e de forma unida, podem se transformar numa força mobilizadora, que é isso que tem que ser. Olha, repara, eu não sei, o Marcos poderá dizer-me, recentemente na campanha, eu soube que o secretário-geral e primeiro-ministro, portanto, do PS, veio aliar para o Balanhoso. Certo, Marcos? Sim. Veio aliar para o Balanhoso. Não sei. Se foi ele. Veio aliar. Foi o Pedro. Não, penso que foi. Não posso Pedro confirmar. Santos, se eu estou bem informado. Esteve ali uma alta figura do Isto Partido não fica Socialista. claro. Eu não tenho conhecimento que
Que altas Também figuras tivemos aqui um dos elementos do Conselho Nacional do PS, também Ministro da Agricultura, na apresentação da candidatura do PS. Mas eu estou a falar altas. Significa que há mais, o PS deu mais importância a Póvoa de Lanhoso do que a Vila de Mim, é isso, portanto? Sim, a interioridade cada vez mais vai sendo mais interior. E a Póvoa de Lanhoso, como dormitório de Braga, tem se calhar Nós também podemos ser com melhores acessibilidades. Mas não somos. Falta então decidir a nível central. O que interessa é que neste momento não somos. Sr. Marcos Fernandes, e para caminharmos para os últimos 15 minutos. Já. Pois, porque as palavras são como as cerejas. No essencial, que é o futuro. É isso que eu ia dizer. Como é que se perspectiva este mandato em que o PS se afirma mais forte, com mais um vereador e com mais eleitos, mas sem maioria nada nenhum. Nem na Assembleia, nem no Executivo. Antes disso, quero fazer aqui uma observação ao que o meu amigo Carlos... Paremos então para aproveitarmos o tempo. Sim, mas a respeito do mote da campanha de Filipe de Oliveira. E eu trazia aqui... Olha, por acaso trazia aí 3... mas tenho no carro. 3 livros, porque às vezes nestes painéis televisivos, às vezes os participantes trazem sugestões de leitura. Eu também trazia 3. E um dos quais é um livro de um ex-ministro de Passos Coelho, brilhante ministro do Ambiente, Jorge Moreira da Silva, que é diretor... Que nós conhecemos aqui ainda como Jota do PSD. Diretor da cooperação da OCDE. E ele, um livro que saiu agora recentemente, chamado Direito ao Futuro. E é um livro fabuloso, exatamente, em que esta questão da sustentabilidade é uma questão essencial a nível mundial. É uma questão de vida ou de morte. A questão da sustentabilidade... Para nós e para o planeta. É para nós e para o planeta. Mas, e a propósito do servir, o penúltimo texto desse livro chama-se A Boa Liderança. A Boa Liderança. E o que é boa liderança? Isto, claro, não é uma questão nova, mas ele diz, estão a aparecer por aí, já em vários países, líderes com estas características da chamada liderança servidora. Ele até cita quem foi o sociólogo, que foi um senhor chamado Robert Greenleaf, um sociólogo que lançou esta ideia, este modelo de governação que se chama liderança servidora. E diz isto assim: o que nós precisamos verdadeiramente é de líderes servidores. Agora, por exemplo, no programa de Filipe de Oliveira aparecem lá 8 ou 9 características da liderança servidora. E eu reconheço que ele tem esse perfil de líder servidor. E por isso a escolha da palavra servir não foi arbitrária, não foi por acaso, mas foi uma realidade, profundamente pensada. Isto é, é o reconhecimento de uma realidade. O que nós estamos habituados a ver aos senhores eleitos e não os nossos servidores. Mas o problema é quais são as características de um líder servidor. E a primeira característica de um líder servidor é a capacidade de ouvir. Saber ouvir. Ouvir as pessoas, ouvir as minorias, ouvir a oposição. Capacidade de ouvir. Outra característica é a capacidade de distribuir o poder, de empoderar os seus colaboradores. Então sempre é um remoque para o adversário. Sendo assim, é um remoque para o adversário. Mas também não foi isso que se viu na campanha. Portanto, porque uma campanha narcisista centrada numa pessoa, só com fotografias de uma pessoa, isso não é empoderar, portanto, isso não é distribuir. Outras características do líder servidor é aquele que não oprime as pessoas, que liberta as pessoas e que liberta a comunidade. Mas esse é o líder democrático, como se diz, isto é só para fazer uma esse observação. é o chamado líder democrático e para liderar tem que perceber. Isto é só para fazer uma observação de que o líder que não for servidor, isto é, que não afine, mas por isso eu recomendo, estás a ver, eu não chamo aqui esta figura, este autor,
porque este autor é um ex-ministro do governo de Passos Coelho. Eu sei, e é um potencial até candidato ao PSD, e quero ver se ele for um dia líder do PSD, se a conversa continua. Pois, mas é de facto é um livro. É claro que a maior parte dos temas são de caráter internacional, mas o facto de ele fazer da ideia da. Porque reparem uma coisa, a ideia da sustentabilidade. É por isso que, depois à frente, eu queria falar de 3 coisas em que estes não sabem absolutamente nada, mas então digo já. Eu dou já 3 exemplos do que não é um desenvolvimento sustentável. Primeiro, a requalificação do Largo Brás da Mota. Não foi por ignorância, foi por não saber o que é um desenvolvimento sustentável. E porquê? Não estou a falar dos aspectos arquitetónicos que se teve, portanto, foi uma requalificação que não tem em consideração os 2 monumentos que ali estão, portanto, o desenho da praça não dá centralidade aos 2 monumentos que ali estão, que é a escola primária e a casa-museu de Linoense. Alguns disseram, pensando... O Largo Vaz da Mota, que é a segunda principal praça da Vila de Virgaminho, sejamos francos, foi transformado num parque de estacionamento. Ora bem, aí é que está o problema de não saber o que é sustentabilidade, porque a sustentabilidade tem em primeiro lugar, ou vê-la dessa maneira. Tem em primeiro lugar que ter respeito pelas pessoas. Ora, o que é que aconteceu naquela requalificação? As crianças foram deitadas ao lixo, porque havia ali um parque infantil para as crianças brincarem e em vez das crianças foram lá colocados carros, um parque de estacionamento. Ora, isto é um sinal de que não é um desenvolvimento sustentável. Mas qual é a razão? Pode-se perceber, quando alguém colocou lá o parque infantil, qual era a situação? Temos que ver, temos que centrar as questões. É um exemplo que eu quero dar. Qual era a situação? Outro exemplo não há perdão, Carlos. Outro exemplo é transformar a vila num parque de estacionamento e tudo cheio de carros às portas das lojas e muito bem que estão a fazer esplanadas. E o estacionamento deve ser pago. Estão as pessoas a tomar ali a sua refeição na esplanada e um carro ali a deitar fumo ao lado. Isto tem que haver uma revolução na vila, porque não se admite que a vila seja um parque de estacionamento. Isto é... eu digo que este princípio da sustentabilidade é o que há de mais prático, o de mais concreto na ação política. Mas isso há responsabilidades partilhadas, porque vem da... Sim, mas eu posso dar outros exemplos. Olha, por exemplo, o PSD fez uma caravana automóvel. No início da nossa campanha dissemos assim, nós não vamos fazer uma caravana automóvel porque isso estaria em contradição com a filosofia da candidatura e do programa, da sustentabilidade ambiental, a descarbonização, não é? Mas vamos ao segundo exemplo. Segundo exemplo. O caravana de carros elétricos. Onde é que vão pôr... Isso é demagogia. Onde é que vão pôr o novo centro de saúde? Onde é que está o respeito pelo princípio da sustentabilidade, isto é, de antecipar as consequências disto, porque a sustentabilidade só tem a ver com isto, tem a ver com o respeito pelas gerações que vêm depois de nós. Isto é que, quando a ONU lançou esta ideia da sustentabilidade... Mas nós não nos podemos esquecer de uma coisa, portanto, que as gerações que vêm depois de nós só vêm se nós conseguirmos sobreviver. É que se isto acabar tudo, já não temos geração para depois. Mas, portanto, se não tivermos o presente, a sustentabilidade, já não temos o futuro. Temos que tratar também do presente. A sustentabilidade, quando foi definida... Eu não sabia que o Cardoso que era o homem que ia preservar... A sustentabilidade, quando foi definida pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, tem este sentido e convém que professores e alunos e políticos expliquem bem o que é que se entende por sustentabilidade. Portanto, todos sabemos muito bem isso. Sabemos. Agora, uma coisa é sustentabilidade, outra coisa é demagogia, outra coisa é não ter uma ideia, não ter uma ideia real daquilo que é o nosso Conselho. Não conhecerem sequer o nosso Conselho, e depois é por isso que se quer dar o passo maior do que a perna. A ideia de sustentabilidade, portanto, só para dizer o seguinte, por uma vez que temos que acelerar isto, é o seguinte, que fui-me convencendo que as ideias às vezes são preferíveis às pessoas, isto é, nós precisamos mais de boas ideias do que às vezes de boas pessoas.
Mas se não houver pessoas para executar as ideias... E uma boa ideia, e um bom princípio, e um bom valor, é este princípio da sustentabilidade. E o meu voto é que... Eu quero fazer uma referência depois à Assembleia Municipal. O meu voto é que todos nós, alunos nas escolas, professores, juntas de freguesia, famílias, que nós acordemos para esta urgência da sustentabilidade. Disse-me uma arquiteta de Chaves, disse assim, José Marques, escusas de andar a falar de sustentabilidade, escusais, porque já é tarde. O abismo, eu disse assim, não sejas tão catastrofista. Mas repara uma coisa, eu olho para a nossa Serra da Cabreira, estou a ver que ela está a mudar um bocadinho de cor, mas sabem porquê? É por causa do mato. E eu pergunto aqui agora ao Carlos, tu vais-me dizer assim... Eu passo quase todos os dias lá, das centenas de sei onde fica a maior parte das coisas e por aí fora. Quantas árvores sobreviveram daquelas que foram plantadas? Eu também não as contei. Já discutimos isso aqui. Eu também não as contei quando foram plantadas. Mas o problema foi isso. Isso é uma questão também de ordenar os usos da serra. Mas só este último exemplo. Mas nós sabemos que mas foram plantadas. Eu ouvi uma conversa de uma pessoa que estava presente quando estava uma empresa a fazer plantações na Serra da Cabreira e estava um funcionário a telefonar para o patrão a dizer, patrão, olha, nós estamos aqui a plantar as árvores, mas vêm as vacas atrás e comem-nas. E o patrão disse assim, o vosso dever é plantá-las, o resto não é convosco. Ora, isto é um exemplo do que não é da insustentabilidade. Isto é, do que se devia ter feito antes, a montante, do que se devia ter feito... Então a resolução é retiramos os animais todos da serra. Não. Essa a solução. Não. A montante faz uma cerca isto é uma discussão e a jusante faz uma fiscalização todos os dias. Isso é uma discussão específica. Mas para dizer que a sustentabilidade... É uma palavra muito bonita e todos devemos trabalhar para ela, mas a sustentabilidade começa no dia-a-dia, no presente. Começa no presente. Não podemos entrar não tirar as crianças do Brás da Morte e pôr lá carros. Carlos. É uma escolha. Depois se quiserem me tempo para eu falar. Pronto. Então. Eu não falo mais. Nós temos de acelerar, eu só quero terminar com estas ideias. O futuro, a sustentabilidade, começa no presente. E o futuro prepara-se com o presente. Carlos, olha-me só este presente. Diz. Que futuro é que nós podemos ter com este presente? Todas as câmaras, etc., apostaram na ciclovia, nas ecovias, etc. É preciso estar as ideias que tu dizes. Ideia genial em Beira do Minho. Fez-se aí uma pista da morte. Aquilo são ecovias da morte. Tanto é que ninguém as utiliza porque a mesma preocupação aconteceu em Braga quando apareceu. Porque aquilo são ecovias para a morte, sem o mínimo de segurança. Depois acontece a tal sustentabilidade, o que se fez com o largo Brás da Mota. E agora, que toca-me a mim e a ti, e também ao Marcos, mas principalmente a nós os dois, o que é que se está a passar? Que futuro é que nós estamos a dar a estes jovens com as obras da escola? Umas obras que se arrastam, umas obras penalizadoras. É que os alunos deste país foram vítimas da pandemia, que foi grave. Os de Beira do Minho tiveram outra pandemia, que foram ali aquelas obras mal estruturadas, mal organizadas, em que o garante da obra, que é a Câmara Municipal, não há respeito pelos prazos. Já nem discuto a qualidade da obra, Carlos. Tu vais ver, tu um dia vais regressar aqui à escola, porque é o teu lugar. Esta escola, daqui por 5 anos, está velha. Não há ali nada. E já não quero falar também de outras coisas, o futuro. Olha, há uma frase que diz: os homens nascem todos iguais. O que depois os diferencia é a educação e a cultura. Pois a educação e a cultura é presente e é futuro. Nesse aspecto, nós estamos a zero. Um homem, um líder, que não aposta nestas 3 coisas, não pode ser um líder autárquico. E é por isso que eu digo que o António Cardoso, que tem valor em muitas coisas, tem que saber ouvir os outros.
E se não nos ouvir a nós, a quem é crítico, que ele é daqueles que mata o mensageiro, quando sabe que a mensageiro não lhes interessa. Pelo menos que estou a ti, Carlos. Isso é uma acusação. Que eu a ti, Carlos, porque tu és um homem da educação e da cultura. Isso é uma reminiscência histórica, não é? A questão é que eu não tenho uma visão tão pessimista em relação à educação e em relação à cultura, porque vou conhecendo também o que é que se vai passando nos outros lados. E isto não é justificar o mal dos outros connosco. Não é? Eu não quero estar a justificar aquilo. Não é? Mas todos nós sabemos, hoje teríamos uma escola velha também. Mas se na altura do parque escolar fosse avançado, como avançaram em tantas outras câmaras socialistas, escolas, isso já não estaríamos hoje a falar já não estaríamos hoje a falar nas obras da escola, estaríamos a falar na questão de remodelar a escola. Sim, porque é o que tem acontecido em todas as escolas do parque escolar. As escolas que estiveram no parque escolar são hotéis de 5 estrelas. Agora, realmente... uma coisa que eu digo é que o povo vieirense devia estar agradecido à Câmara assumir erros do governo, porque aquela obra não tinha que ser assumida pela Câmara. Não tinha que ser assumida pela Câmara. Foi assumida pela Câmara. Atenção, que eu estive em protocolos iguais e com câmaras socialistas. E o tratamento foi exatamente o contrário. E até assinados no mesmo dia. Contratos assinados no mesmo dia. Diria um amigo nosso, sem paixões. Contratos assinados no mesmo dia do contrato aqui de Vieira, em que a Câmara, como era socialista, tudo funcionou de uma maneira. E aqui, por ser PSD, não funcionou nem sequer aumentos. Desculpa, só queria ouvir-vos. Isso podia continuar, professor, mas só queria ouvir-vos finalmente nisto. Foi uma coisa que foi notada também aqui, que é sempre notada, mas sobretudo nas páginas dos partidos, na web, na net, foi o aparecimento de cidadãos que pretenderam, de qualquer maneira, intervir, chamar a atenção para a situação do Conselho. Significa que também em Vieira do Minho, e só um comentário breve de todos vocês, significa que também em Vieira do Minho se sente na cidadania a necessidade de abrir para a cidadania de todos? Ou para o exercício dela, melhor dizendo. Uma coisa muito importante que a escola se calhar está a falhar e tem que trabalhar muito. É que hoje em dia, com o proliferar das redes sociais, qualquer pessoa tem a disponibilidade de até de lançar boatos e calúnias. E aí acho que vai ser um trabalho e a escola vai ter que desenvolver e criar essas competências nas pessoas que até aqui não tinha que ser, não tinha que o fazer. Mas sim, alertando para mas não tinha que o fazer porque também não existia. E o que é que acontece? Dentro dessa possibilidade, temos o aspecto positivo, que é todos terem acesso a poderem expressar a sua opinião, mas também depois temos aqueles exageros que caem... A perversão dessa disponibilidade, dessa liberdade, no fundo. E é para concluir. Sobre a questão de transformar os nossos súbditos em cidadãos, que é esse um problema grave que existe no nosso município, que há mais súbditos do que cidadãos, e há 200 anos e será só no nosso? Foi feita uma revolução liberal para transformar os súbditos em cidadãos, não é? Portanto, com a primeira Constituição,
isso é uma questão muito grave. Em Vieira do Minho há muitos súbditos e poucos cidadãos, porque estão muito... E o exercício da cidadania na net. Reinam medo. Mas eu quero terminar com uma nota... Eu corri o conselho, não vi esse medo. Com uma nota muito positiva. Nem vi ninguém a dizer-me isso. Carlos, mas eu da nossa... Não vamos discutir mais. Tenham paciência. Não vamos. Se eu te contasse alguma... Não vamos discutir mais. Não vamos discutir mais. Só para concluir. Dar muitos exemplos, podemos dar no fim. Mas o meu último ponto nesta intervenção é um sinal de esperança. Eu devo confessar que tenho uma fundada esperança no bom desempenho da Assembleia Municipal. Pelo seguinte, porque eu acho que uma Assembleia Municipal dignifica-se ou desonra-se, cumprindo ou não cumprindo a sua missão, por pensamentos, por palavras, por atos ou por omissões. E eu quero dar aqui um exemplo. Porque é que está de pé a escola primária de Vieira do Minho? Porque na década de 90, quando se pôs a hipótese de demolir para, por exemplo, fazer lá o centro cidadãos atentos chamaram a atenção para isso. Se forem para a frente, nós demitimos. E só quero dizer também uma coisa, uma lição que aprendi do professor João Costa, que poucas vezes falei com ele, mas uma vez falei no escritório dele, com outro colega, para pedir um auxílio lá para um monumento em Vilarchão, e ele levou-nos à janela e disse assim: olha, mas façam bem, sabe? Vejam, aconselhem-se bem, porque olha, eu confiei nos arquitetos e agora ouço as críticas do prédio Coutinho de Vieira do Minho, não é? Que está ali, e demoliram a casa dos magistrados. E porquê? E vejam, então, o poder que tem uma Assembleia. Eu tenho muita confiança pelo seguinte... E a presença do público também a intervir durante a Assembleia. Quero que a Assembleia não seja a voz do dono da Câmara. E eu ouvi no debate dos candidatos à presidência da Assembleia, ouvi uma metáfora do meu amigo e conterrâneo Manuel Pinto da Costa, a dizer que a Câmara era uma quinta e aí quem mandava era a Câmara, não é? Mas a Assembleia é a outra quinta. Ele usou esta metáfora muito bem, muito perfeita, porque diz que há separação de poderes. O que eu quero é que não aconteça o que aconteceu neste último mandato, em que a Assembleia era perfeitamente a voz do dono. Armando Ferreira, só isto. E apenas a propósito, a importância da web e do exercício da cidadania através dela. E não só essa, como falava o José Marcos Fernandes, participando nas Assembleias, sendo capaz de intervir. Exatamente. O exercício da cidadania é tudo. Mas repara, na Grécia Antiga, as pessoas puderam começar a pensar, puderam começar a dedicar-se ao ócio. Mas nem todos eram cidadãos. Porque reuniam as condições básicas, a subsistência. Ora, o que acontece em concelhos como Vieira do Minho é que a precariedade, a ausência das tais subsistências, nem sequer lhes permite esta ideia de que se deve obedecer à lei e só à lei. E é pela força da lei que não se deve obedecer aos homens. Infelizmente, onde há precariedade e onde há falta de subsistência, nem a web nos salva, nem há lei, nem há lei, nem há isso. Há uma lacuna muito grande. Muito obrigado. Foi a análise dos resultados eleitorais com o painel constituído pelos professores Marcos Fernandes, Carlos Alberto Gonçalves e também Armando Ferreira, a quem agradeço mais uma vez. Onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde.